Roteiro do oitavo dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito inicia mais um dia de oitivas, ressaltando que ainda permanece na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão. Deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizada para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com o investigado, que a conduta de conversar com a testemunha e seu patrono é proibida. Os vereadores terão direito de fazer perguntas, porém, essas serão direcionadas à comissão, que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno, em seu artigo 23.203, somado ao fato da decisão dessa comissão sobre o sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal nesse momento. Portanto, solicito a todos que sejam desligados. Boa noite a todos. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessária para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Hoje, abordando o furto da reta escavadeira. Voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo ao depoente e à comissão. A comissão, desde já, agradece o comparecimento do senhor Gilmar. Solicitamos que, conforme já foi dito, seu celular esteja desligado, bem como do seu advogado, por ser norma regimental prevista no artigo 23.203. Você está sendo ouvido como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina os artigos 342 do Código Penal e artigo 203 do Código de Processo Penal. Nesse momento, peço que fale para essa comissão seu nome completo, a sua idade, a sua profissão, onde exerce suas atividades profissionais, se tem grau de parentesco com e se é amigo íntimo dos envolvidos ou inimigo desses. Bom, meu nome é Gilmar Lúcio dos Santos, sou chefe geral de serviços mecânicos e trabalho atualmente na garagem da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor pode nos informar o endereço da residência do senhor? Pode nos informar quem que mora na residência do senhor? Eu, meu filho, 2 filhas e minha esposa. Quer eu repetir os nomes? Por favor. Senhor relator, você quer fazer alguma pergunta? Senhor Gilmar, o senhor fez reparo na reta escavadeira no dia 24 de fevereiro de 2022, na Estrada da Imigração, na presença do senhor prefeito. Essa máquina ficou arrumada, saiu dali para a continuidade do serviço. Qual funcionário dirigia essa máquina nesse momento e para onde ela foi levada? Não vou me recordar da data, mas do dia. Foi numa quinta-feira, estive eu presente, mais o senhor prefeito e o Marcos da Emater. Pegamos algumas ferramentas, passamos no posto, peguei algumas ferramentas também do posto, que ainda não temos
as ferramentas adequadas para aquele tipo de serviço que tinha ser feito. Chegando ao local, trocamos a mangueira, porém deixei as ferramentas na própria reto, porque não tinha como consertá-las assim exatamente. Sim, para terminar o serviço e voltar para a sua manutenção aqui na cidade. O senhor prefeito foi junto com o senhor para fazer a manutenção na máquina? Senhor prefeito e mais o Marcos Demarter, ao meu lado, viram quando eu terminei a manutenção. Depois eles tiveram que se ausentar, eu tirei a máquina do local onde estava quebrada, fui em direção às outras máquinas que estavam fazendo reparo nas estradas, simplesmente para ver se estava tudo ok com a máquina para terminar aquele serviço. A doutora, o prefeito chegou novamente com o carro, solicitando a minha presença aqui na cidade, que deu defeito no ônibus. Peguei essa retroescavadeira e conduzi até o São Paulo Zaú, onde eu deixei as ferramentas, a sua máquina e a chave no contato, não sabendo quem iria operá-la. Mas antes de... a máquina estava quebrada, aí você pegou a máquina ali, levou, deixou no Paulo. A máquina ficou guardada no Paulo, só essa reta escavadeira? Sim. É de costume do senhor e autorizado pelo prefeito de efetuar serviços com ferramentas emprestadas? A prefeitura não tinha essa ferramenta para manutenção dessa reta escavadeira? Sim, como todos sabem, a oficina mecânica da Prefeitura Municipal é deficiente de ferramentas. Tanto é que os mecânicos ao redor, eu consigo pegar algumas ferramentas emprestadas, quando não tenho daquelas medidas. O senhor sendo um mecânico responsável, o senhor não acha que o senhor tinha pedir para o senhor, ou carregado ao prefeito, quem que podia comprar as ferramentas, o senhor passar para ele as ferramentas que precisa trabalhar com o senhor sendo um mecânico, para não ser preciso pegar ferramenta emprestada? Sim, como é de conhecimento de todos, a parte é bem burocrática. Pedido a gente faz, ser atendido é difícil. Seu Gilmer, no dia 28 de fevereiro de 2022, na terça-feira de carnaval, às 9h30, quando o senhor foi buscar as ferramentas que havia deixado na reta escavadeira para devolvê-las ao proprietário, o senhor encontrou e conseguiu devolver as ferramentas ao proprietário? Só uma correção, não seria numa segunda-feira? No dia 28. Na segunda-feira. Esse dia eu fui requisitado com o SAI para refazer reparos na bomba. E utilizei o carro da prefeitura, sim, para poder buscar peças em Carmo de Minas. Utilizei o carro chegando no posto, com o senhor Jorge, disse que o dono do posto estava irritado porque eu estava com a ferramenta dele. Porém, essa ferramenta ficou na máquina, por causa que eu estava sabendo que essa máquina vinha embora para a cidade. Se desse algum defeito, o operador sabia o que fazer para não me deslocar para lá. Simplesmente apertar até chegar aqui na cidade para mim fazer o reparo legal que tinha que ser feito. E nesse horário eu não lembro. Eu só sei que quando eu fui abastecer o carro, OQT 1125, para me deslocar para serviço do SAI, o Jorge me cobrou a ferramenta. Cujo nesse horário eu fui até essa máquina, que eu não sabia realmente onde estava, no São Paulo Zaú, quando eu deixei lá, eu subi lá, não estava lá. Até então, encontrei um rapaz e perguntei, onde que estava a máquina da prefeitura? Aí ele me indicou, fui lá, simplesmente peguei a ferramenta, voltei pelo mesmo caminho, entreguei ao senhor Jorge e fui prestar o serviço para o SAI. O senhor pode nos dizer o local que ela estava? Estava para, não sei assim nomes, mas da onde estava, acho que uns 2 quilômetros para frente. Não sei casa de quem, não conheço. O senhor não conhece? O senhor estava acompanhado de alguém? Sim. O senhor poderia nos dizer o nome? Talvez não. O senhor se nega, então, a dizer o nome de quem estava com o senhor? Sei que eu acho que não venho ao caso, né? Que o responsável sou eu, né? Não, mas aqui essa comissão ela está para esclarecer. E isso é uma dúvida, então a gente está perguntando para o senhor
quem que estava acompanhado do senhor? O senhor se nega a responder, o senhor acha que o senhor não respondendo essa pergunta, o senhor vai estar se comprometendo? O senhor não pode estar Tudo bem. comunicando, até porque o senhor não entregou uma procuração do senhor advogado para estar acompanhando o senhor. Então, senhor, por favor, o senhor não se entre em contato. Constar em ata que foi só agora que foi entregue a procuração. Tá? É de costume do senhor levar parentes? Questão de ordem. Pergunta é se existe um contrato de honorários com o senhor. Então, o que a gente está em dúvida aqui, em questionamento, é que o senhor começou a acompanhar agora. Nós já começamos a oitiva já faz um tempo. Né? Então, o senhor ainda continua? Posso continuar? Pode. Respondendo a vossa pergunta, sim, estava acompanhado com meu sobrinho, Johnny dos Santos Ferreiras. Sim. Seu Gilmer, é de costume do senhor levar parentes em carros da prefeitura para efetuar serviços do poder público? Não. O senhor, como o senhor sabia que essa máquina estava nessa fazenda? Foi porque seu filho Lucas foi o último a trabalhar nela? Ele era operador na época. Só que nessa época a gente estava brigados, então informações de serviço a gente não trocava. Moramos na mesma casa. Seu Gilmar, consta no boletim de ocorrência que o possível furto dessa máquina ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2022, num domingo. E o senhor nos confirma que esteve lá na segunda-feira, no dia 28, e recolheu essas ferramentas. Como que o senhor explica isso? Eu acho melhor você, senhor, desculpa, conferir direito, porque eu creio... Boletim de ocorrência está aqui, não sou eu que estou dizendo. Eu estive na segunda-feira, então é impossível um negócio desse. Eu estive numa segunda-feira lá, que domingo eu estava em casa. Sábado, eu estava em Pouso Alegre trocando o vidro do caminhão ORC 9191. Tá, mas então o senhor está nos dizendo que essa informação no boletim de ocorrência, então, está errada. Se o senhor acabou de me dizer, sim. Seu Gilmer, como era esse indivíduo que o senhor relatou no boletim de ocorrência, que encontrou quando voltava da fazenda, quando o senhor não havia encontrado a reta escavadeira? E por que não questionou quanto ao interesse sobre o maquinário do órgão público municipal, que o senhor é funcionário? Não achou esse comportamento estranho? Essa máquina estava destinada para vir para a cidade. Na época, o Marcos da Emator tinha dito para mim que eu ia trabalhar com ela quebrando cupim, no final de semana. Essa máquina não veio para a cidade, só que eu tinha outros afazeres. Então, onde que eu peguei esse caminhão e fui para Pouso Alegre no sábado, retornamos à tarde. O senhor pode nos dizer quem que solicitou do SAAI para o senhor prestar o serviço no dia que o senhor nos informou? No caso, a chefe, né? Isso foi feito por escrito? Não, verbalmente. Verbalmente. Como que o senhor pegou a ferramenta se a reta escavadeira já tinha sido furtada? Ela não tinha sido furtada, porque se fosse furtada, como que eu ia vir com essa ferramenta? Ótimo, presidente. Pois não. Sr. Gilmar, o senhor foi lá num feriado que a prefeitura não estava funcionando, pegar essas ferramentas? Sim. O senhor foi num carro da prefeitura buscar? Sim. O senhor pediu autorização para o
prefeito ou para alguém responsável para pegar o carro? Não. Sim, pedi. O senhor podia falar para nós, para quem que te deu ordem de pegar o carro no feriado? Ítalo Martins. Mas estranho, porque o Ítalo Martins ele é encarregado da cidade. Vocês não sei se vocês sabem o conhecimento aqui. Se eu sou mecânico-chefe, eu não tenho um carro responsável para mim fazer os meus serviços. Eu estou à disposição da prefeitura, o meu cargo é 24 horas, independente disso. Eu não tenho horário das 7 às 5 igual os outros funcionários. Se é feriado ou não, eu tenho que trabalhar. O senhor é cargo comissionado? Sim. Foi dito aqui pelo senhor prefeito, pelo senhor Leandro, que nenhum dos dois deu autorização para o senhor pegar o carro e ir até o local, se deslocar até o local para poder pegar essas ferramentas. O que o senhor nos fala sobre o senhor não ter pedido autorização para eles? Conforme eu havia dito, eu pedi autorização para qualquer um dos chefes que eu tenho que falar que eu preciso de um carro. Só tomei essa decisão no posto, onde eu fui cobrado dessa ferramenta, por isso que eu me desloquei até a máquina, peguei a ferramenta, trouxe aqui, fui para o Carmo de Minas, onde eu peguei as peças que eu precisava para fazer o reparo na bomba que estava no rio. Tá, o senhor pegou essas peças em Carmo de Minas no SAI? Não, peguei na Eletronelson, são gachetas. Tá, isso aí tem uma nota fiscal que pode estar confirmando isso? Está no SAI. Qual o carro que o senhor usou? OQT 1125. Qual a marca desse carro? Fiat Uno. Tá. O senhor se deslocou até o local. Quantos anos o senhor trabalha na prefeitura, na zona rural do nosso município? Atualmente 13 anos. 13 anos. E o senhor tem conhecimento de tudo da zona rural? O senhor sabe distinguir onde é? Algumas coisas sim. Geralmente eu só trabalho na cidade. Então, onde a máquina estava, o senhor não sabe nos Não dizer? sei te falar, não. Eu só conheço lá o seu Paulo Zaú, que é onde tirava um cascalho. Tá, isso É a única coisa que eu sei. Mas estava dentro de uma fazenda? Não, a do seu Paulo Zaú, sim, é uma Não, a fazenda. máquina estava onde? A máquina, creio eu que seja uma fazenda. Eu nunca fui para aqueles lados ali. Mas quando o senhor chegou lá, o senhor deparou com ela onde? O senhor pediu informação para alguém antes? Sim, pedi informação no seu Paulo Zaú, mas eu não sei o nome do rapaz, que ele desceu de moto, simplesmente perguntei para ele, a máquina da prefeitura, o senhor sabe onde se encontra? O rapaz me informou, sim, fico você seguindo em frente aqui, mais ou menos a 1 a 2 quilômetros. Tem uma porteira do seu lado direito, aí ele está no fundo. E o senhor estava acompanhado com alguém nesse momento? Sim, com o meu sobrinho. E ele estava usando o uniforme da prefeitura? Não. Como que o senhor ficou sabendo que a máquina tinha sido furtada? Eu fiquei sabendo quando eu entrei em serviço, que o Leandro, mais o Lucas e o pessoal que foram trabalhar no local. Até então, eu só fiquei sabendo, foi depois do almoço, quando eles vieram. O dia, o senhor se recorda? Não. Não recordo. O senhor falou alguma coisa em relação a essa manutenção para o seu filho, Lucas? Com a máquina esteve quebrada, ele me relatou que a mangueira embaixo, que era grossa, de bitola bem grossa, pegou e rompeu. Só isso que ele me falou. Até então, depois não fiquei com ele mais. Aí o senhor esteve no dia 24, fez a manutenção? A data não me recordo. Só sei que estive lá com o prefeito, fiz a manutenção na frente, na presença dele. Consegui tirar a máquina de lá, o seu prefeito se ausentou, eu fui onde estavam as outras máquinas, efetuamos alguns reparos, fiz alguns testes na máquina e o prefeito falou que precisava de mim na cidade, aonde eu levei a máquina, deixei no São Paulo Zaú e retornei à cidade. Depois disso, não sei quem mais. Então, o senhor nos confirma que essa época o senhor estava então falando com o filho do senhor? Sobre o defeito pelo telefone.
Sim, mas o senhor nos relatou que o senhor não estava conversando com os filhos do senhor. Em casa. Sim, mas... Profissionalmente, se eu estou brigado com alguém, eu tenho que responder. Tá. Em algum momento o senhor conversou sobre o roubo, o furto da máquina com o filho do senhor? Sim. O senhor pode nos dizer qual que foi a conversa? Não. Por que o senhor nos pode dizer? Uma- O senhor acho que está equivocado, que eu estou perguntando isso sobre o furto e não da vida pessoal. Não. Não, senhor, estou perguntando sobre o furto. A primeira pergunta, eu perguntei se ele conversou sobre o furto da máquina. Ele falou que sim. Então, estou perguntando se ele pode nos informar o que eles conversaram sobre o furto. Não é vida pessoal. Isso está gravado. De acordo com o artigo 203, CPP, a testemunha fará, sob palavra de honra, promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce suas atividades, se é parente, em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 206 CPP. A testemunha não poderá eximir-se das obrigações de expor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-los antecedentes ou descendentes, a fim de, em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, ou irmão, pai, mãe ou filho, adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fatos de sua circunstância. Artigo 342 da CPP. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013. Vigência. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública, direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Artigo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Ou seja, senhor Gilmar, o senhor opta, então, em não falar a pergunta do senhor... Sim, só que a pergunta não está sendo clara, se é em casa ou no serviço. Desculpe por essa... O senhor pode repetir a pergunta, por Não, em favor? qualquer lugar. Eu perguntei para o senhor tinha comentado Se sobre é na o minha furto. casa é uma coisa pessoal, se é profissional, Se o senhor entende que Eu na casa do entendi. senhor é pessoal, então que fosse no serviço do senhor. perfeitamente. Comentei com eles assim, se essa máquina que sumiu, Lucas, a chave estava onde? Falei, está comigo, pai, está aqui. Tanto é que essa chave está na oficina até hoje. E todos sabem que essa máquina, ou qualquer caminhão da prefeitura, alguns, não todos, não são chaves codificadas. Ligam essa máquina até com um prego. O senhor pode se informar com algum outro mecânico, chaveiro, eletricista, o que for. E essa chave, em algum momento, foi requisitada pelo senhor prefeito? Após o furto da máquina? Não, essa chave foi entregue ao senhor Leandro do dia que eles foram para lá para buscar essas máquinas. Essa máquina. Então, após o furto,
Não, ainda não sabia da história do furto. Sim, mas eu estou perguntando, depois do furto, o senhor sabe nos dizer se essa chave foi entregue para o senhor Leandro? Não, a chave se encontra na oficina até hoje. Na oficina que o senhor trabalha? Sim. Tá. Só tem uma chave, não tem chave reserva. Não, só uma chave. O senhor tem do conhecimento do senhor que a máquina estava sem combustível? Não, senhor. Senhores vereadores, vocês têm alguma pergunta? Eu vou refazer a pergunta que foi passada para a comissão. A dúvida do vereador é a seguinte, e nossa também. Se o senhor Leandro pegou essa chave e levou até o local onde estava a máquina, quer dizer que a chave foi entregue a ele, correto? Essa chave fica em domínio do operador de máquinas. Certo. Ok? Na data que eu me recordo, todos os funcionários foram entrar meio-dia para trabalhar. Ok? O funcionário se encontrava na oficina. A chave estava em cima da mesa, onde eles passaram, eu peguei a chave e entreguei no senhor Leandro para eles ir se deslocar até onde estava a máquina. Aí depois o senhor Leandro trouxe essa chave O senhor de Leandro volta? depois voltou, falou para mim que roubou a máquina, o senhor prefeito também falou que roubou a máquina, aí ficou aquele disse, não me disse, aquele corre-corre danado lá. Até então, ainda comentei, vai sobrar para mim, porque quem esteve com o último com a máquina fui eu. Aí essa chave hoje se encontra... Se encontra na oficina lá. Na oficina. Algum vereador presente quer fazer mais alguma pergunta? Seu relator? Seu Gilmar, a gente agradece a presença do senhor ter vindo para a oitiva. E, se necessário for, se a gente precisar, a gente chamará o senhor de novo para a nova oitiva. Muito obrigado pela presença.